Então, caros amigos, irmãos de Ideal Espírita, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora sim, né? É uma alegria enorme estarmos aqui de volta. Tem como desligar essa luz aqui, por favor? Se alguém dormir, tu liga de volta. Então, pessoal, uma alegria enorme estarmos aqui. O tema da palestra de hoje é um tema bem simples, é bem singelo, inclusive. Mas é um tema de extrema importância, não apenas pelo movimento espírita e para a renovação de cada qual, mas também, como veremos, para a própria renovação social. Narra-se que próprio Jesus, quando esteve na casa de Simão Pedro, porque a conversa ia menos edificante, ele chama Simão para uma conversa particular e fala várias coisas. Dentre elas, como esperarmos a paz lá fora, a paz no mundo, se não se tem paz no nosso lar? Como esperar uma sociedade melhor se não tem harmonia individual que se reflete na nossa casa? Da mesma forma que uma célula saudável pode irradiar para as demais saúde, uma célula problemática também pode espalhar o câncer. Então, Jesus toma alguns escritos sagrados e os lê e inicia o primeiro culto do Evangelho em casa. O próprio Jesus inaugura esta prática. E desde então, o Evangelho no lar vem sendo muito estimulado, principalmente pelos espíritos espíritas. Pergunto, quem daqui faz o Evangelho no lar? Levanta a mão, faz favor. Destes que não fazem, quem já ouviu falar sobre o assunto, que conhece, sabe como fazer? Sem timidez, pessoal, vamos lá. Aí. Tá. Então a intenção esta noite é trazermos alguns pontos de reflexão para aqueles que já fazem esta prática, né? Que tem uma noção um pouco maior da importância deste pequeno, grande momento. E aqueles que ainda não fazem, que procurem então, dentro do possível, iniciar essa prática do Evangelho no lar, do Evangelho em casa. Hoje se tem muita sede do alimento espiritual, da própria fé lógica. Porque a fé, ela é um sentimento cuja expressão vem de todo um arcabouço de vidas passadas. E esse sentimento, a nossa própria fé, depende da situação, esta chama em nós diminui. E é aí que então entra a fé lógica, racional, em que não basta, como diz Kardec, entender. É preciso compreender para a razão pôr lenha na fogueira do sentimento, digamos. Naquela obra, Os Mensageiros, será que eu alcanço até ali? Obrigado. Conhece essa obra, pessoal? Vamos lá, um código secreto, assim, não. Conhece esta obra, Os Mensageiros? Nosso Lar vocês conhecem. Nosso Lar, então, do André Luiz, é a primeira obra, obrigado, Jefferson, de uma série de 13 livros sobre a vida no mundo espiritual. São livros excelentes. Este ali, Os Mensageiros, é o segundo livro. E narra, então, uma visita a uma casa em que faz o Evangelho em casa já há bastante tempo. E outras coisas mais, né? E estava a mãe com seus filhos, 4 filhos, falando sobre a bondade, o amor de Jesus sobre nós. E então a menina pergunta, em tenra idade ainda, mamãe, se Jesus é tão bom, se Jesus nos ama tanto, por que nós só comemos uma vez por dia aqui em casa? Que amor é esse? E muitos de nós nos perguntamos coisas assim. Porque se Deus é amor, como fala o Espiritismo, e não só o Espiritismo, por que a gente sofre tanto? Por que tal e qual dificuldade? E muitas vezes, quando não temos as respostas, não preenchendo o mundo íntimo, nós procuramos nos preencher com coisas externas. É aí então que os jovens, principalmente, fogem para as drogas. Aliás, pesquisas mostram que os guris ficam mais agressivos, violentos e vão para o álcool, e as meninas engravidam. Buscam na sexolatria completar um vazio.
E muitos de nós temos estas fugas por falta de compreensão da vida, por falta de sentido existencial. E muitos jovens estão ficando ateus, se afastando da religião, e o que é pior, do sentimento de religiosidade, porque são inteligentes. Muitos já vêm com uma bagagem bem grande e não acreditam mais em historinha para dormir. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim matou Abel. Aí Caim foi para as terras de Nod e casou-se. Casou com quem se não tinha mais ninguém? Com a macaca? Com quem? Então, eles e nós nos questionamos coisas assim. Óbvio que tem a verdade em essência ali, tá, pessoal? Eva, terra, raça adâmica, Adão e Eva. Então, de raças, entende? Diferente. Não um único casalzinho. Então, por se questionarem coisas assim muito maiores, é que se afastam da religião por não ter essa explicação. E aí que então é fundamental para a harmonia em casa maior iniciarmos essa pequena grande prática, que é o Evangelho no lar, como Jesus iniciou há milênios atrás. Então, o como fazer? Iniciemos. Diz a Joana. Todos conhecem a Joana, pessoal? Vamos lá de novo. Assim você não conhecem? Tá? A própria Joana de Ângeles, que idealizou, ela é mentora do Divaldo Franco, ela que idealizou a Mansão do Caminho, que esteve no Fantástico há tempos atrás. E então Divaldo, como o pessoal, começou, digamos, a materializar o que eles planejavam no mundo espiritual. E ela estará com o Divaldo Franco agora, ela desencarnada, obviamente, né, pessoal? Agora no Teatro da Fevari, no dia 11 de julho. Vai ter ingresso para vender. Ah, não percam. Muitos dizem que a última vez vai estar por aqui. A gente está matando o Divaldo, né? É a tática dele, a gente vai lá certo aí, né? Enfim, diz ela, pessoal. No primeiro livro dela, Mestre de Amor, dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem de fé, enlaça, envolve a família com o coração, com amor e ora. Jesus virá em visita. Como começar então? Que escolhamos uma noite da semana. Pode ser de manhã, de meio-dia, como ficar melhor para a família reunir-se, mas de preferência à noite. Vamos supor domingo, 10 horas da noite. Então, todo domingo às 10, e não 10h05, nem 10h09, 10 horas, iniciar a prática do Evangelho em casa. Porque nós, nos organizando aqui, os espíritos se organizam do lado de? Lado de? De lá. Tá? E como fazer o Evangelho é bem simples. Reúne essa família, em volta da mesa, alguns fazem no sofá, casais na cama, tanto faz. Tá? Que se coloque, de preferência, um copo de água para cada membro da família, porque eles vêm fluidificar com alimento energético e cada um precisa. Alguns colocam ainda uma garrafinha, uma jarra de água, o próprio galão. Alguns colocam a garrafa, quando chega na metade, preenchem, não perde o fluido então. Tá? E bem simples. Ah, mas tem que ter toalha branca, lilás, azul. Pessoal, é sem frescura. Tá? Um momento de simplicidade, como se nós esperássemos uma visita agradável, não da sogra, tá, pessoal? Então preparar bem a casa, porque eles vêm visita mesmo. Então, se reúne a família e a estrutura básica é a seguinte: alguém inicia com uma prece, o Pai Nosso, uma prece de coração, ambos, tanto faz, mas que se eleve o pensamento à divindade, à espiritualidade. Depois se pegue uma obra, pode ser outras, mas de preferência o Evangelho segundo o Espiritismo. Leia-se, depois se comente o que se leu, e a leitura não deve ultrapassar 10 minutos, para não ser algo monótono, e sim sempre algo agradável. E depois comentários, uma prece final. Simples assim. Prece, leitura, comentários e prece de encerramento. O momento todo, em média, vai de 15 a 20 minutos, é algo breve. Algumas famílias que fazem há mais tempo
vão para meia hora, alguns até 1 hora em famílias mais numerosas, mas não deve se ultrapassar 1 hora para ser sempre algo que todos querem participar, sempre algo agradável. Bom, pessoal, então é bem singelo este momento. E nós, nos organizando aqui, eles têm uma organização do outro lado e vêm nos visitar. Se nós começarmos a prática essa semana, hoje mesmo, sempre virá algum amparo. Mas óbvio que conforme a disciplina e a procura da vivência no dia a dia, esse amparo se faz cada vez maior, mais largo. Algumas pessoas, antes de fazer a prece inicial, recorrem a um livrinho pequeno para fazer uma leitura de harmonização. Pensemos, a gente vai pegar o celular para falar com alguém. O que a gente faz, pessoal? A gente o quê? Só meu celular é assim, pessoal, de vocês também? A gente o quê? Disca, tá? Para então entrar em contato com a pessoa. Assim é mais ou menos para a prece. Nós pegar e sair falando, rezando, é um devaneio mental. Então que a pessoa, se possível, respire um pouquinho, né? Uma leiturinha, para daí então levar o pensamento. Então algumas famílias, antes da prece final, fazem uma pequena leiturinha, tá? De harmonização, como em muitos centros o fazem. Pode-se ainda ler o Evangelho ao acaso ou em sequência em forma de estudo, mas a maioria lê, entre aspas, ao acaso, porque sempre vem a mensagem que se precisa para aquele momento. Tá? Então, pessoal, simples assim. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, levante a mão, tá bom? Pode ser, pessoal? Vamos lá, assim, assim não, pode ser? Qualquer dúvida, então, comentários, levantem a mão. E sigamos. Diz Amélia Rodrigues, também por Divaldo Franco. Já vou chegar lá. Não, mas boa pergunta. Diz Amélia Rodrigues. Modulações que se espalham em volta, produzem desconhecida balada de amor. E logo, em movimentos contínuos, seres abençoados da imortalidade, da espiritualidade, adensam. Chegam, né? Seres de muita luz, coroados de beleza estelar. Chegam por deslumbrante via de constituição evanescente, que desce do céu silencioso na direção da casa, em esplêndida beleza. Muitos médiuns, tá, videntes, narram como é a beleza da visita espiritual que se faz momentos antes já do Evangelho no lar. Na obra Trilhas da Libertação, do Divaldo Franco, narra-se que alguns minutos antes do Evangelho em casa, vários espíritos de luz, né, vêm, digamos, dos céus, da espiritualidade superior, protegem todo o ambiente familiar e preparam a psicosfera, a energia psíquica com muita luz naquele momento, para que se tire o maior proveito possível, não apenas da mensagem, mas da energia salutar, benéfica, saudável. Na obra, então, Os Mensageiros, do André Luiz, narra o próprio André que após algum auxílio aqui na crosta, junto de nós, eles se dirigem, pouco cansados, a um posto de refazimento. Iam em direção à favela, já à noite bem escura. E lá de longe, então, André Luiz vê um facho de luz sobre uma casinha. Uma luz muito grande, que podia ser vista ao longe. Chama muita atenção de André. Ele pergunta, mas o que é aquilo? Ah, diz o instrutor, que era um posto avançado, como se fosse uma franquia do nosso lar, da colônia espiritual Nosso Lar, e que para lá se dirigiam para se refazer. Chegam lá, então, era uma casinha bem simples, bem humilde, no meio da favela. E lá morava uma mãe viúva já, com seus 4 filhos. E por já fazerem o evangelho já há um bom tempo, até com o ex-marido desencarnado, e procuravam aos pouquinhos vivenciar no dia a dia, né? Além daquela luz que se criava na hora do evangelho, eles passaram, os espíritos da luz, a conviver com eles no dia a dia. E ficou uma extensão da colônia espiritual Nosso Lar. E não só a casa se beneficiava com aquela luz toda, mas quem estava em volta.
Pensemos nesse salão, se escurece e alguém no meio acende uma luz. Todos em volta, quanto mais perto, se beneficiam dessa claridade. A Joana de Ângeles, no Mestre de Amor, diz o seguinte: quando uma casa eleva o pensamento em família a Deus, a espiritualidade de luz, toda a rua se beneficia com este amparo e recebem também amparo. Quando um apartamento num edifício ora aos céus em família, todo edifício, todo prédio é beneficiado, recebendo também esse amparo de luz e da própria espiritualidade. Então veja a dimensão que tem este pequeno, grande momento. Vai muito além do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Tá? Diz a Joana, então, respondendo a pergunta: se os teus se negarem, se os seus familiares se negarem a compartilhar o ministério a que te propões, a sós, reservadamente, na limitação da tua peça de dormir, ou outra peça qualquer, tá, pessoal? Instala a primeira lâmpada de estudo do Evangelho que porfia e segue. É bem comum, por exemplo, a mulher espírita, o homem católico ou ateu, não quero fazer essa prática, esse Evangelho, essa bobagem. Então, igual pode-se sim fazer o Evangelho em casa. O amparo vem da mesma forma. Tá? Quando o casal tem filhos pequenos, pode-se sim exigir a presença deles. Filhos pequenos ou até adolescentes que dependem, enfim, da remuneração e do amparo dos pais. Então podemos exigir a presença deles nessa hora, como exigimos que eles vão para a escola. Porque são os pais os responsáveis pela educação também espiritual dos filhos. Tá? Então que se faça, mesmo que se for sozinho. O Evangelho como lar, né, como o Evangelho do Espírito, ele pode ser feito em cidades diferentes no mesmo horário por pessoas da mesma família? Sim, muito boa colocação. Ele perguntou se pode fazer o Evangelho, né, em localizações diferentes pela mesma família. Muitas famílias combinam para rezar na mesma hora e pensam uns nos outros. Óbvio que faixa de luz, a conexão se dá também. Tá? Acontece ainda, por exemplo, de o filho estar na praia passeando e os pais em casa. Então se combinam de fazer o Evangelho na mesma hora. E o amparo vem para ambos ali sim. Tá? Então é bem válida essa prática. E ainda, alguns na hora do Evangelho, por o outro, o cônjuge, muitas vezes, ser de outra religião, ser ateu, muitos fazem com o Evangelho segundo o Espiritismo e depois, na outra semana, a Bíblia. Ou uma terceira obra em que ambos gostam. Tá? Ou muitos ainda fazem o Evangelho e depois a Bíblia. Pessoal, este momento é bem dinâmico. Deve ser agradável a todos. O importante é elevar-se o pensamento à espiritualidade e ter essa hora de harmonia familiar. Tá? Ainda, alguns casais têm filhos pequenos. Muitas vezes é chato para os filhinhos ficar 20 minutos naquele momento sem entender nada. Então alguns pais pegam livros infantis, fazem o Evangelho com os filhos no grau de entendimento deles, e depois quando fazem o Evangelho para si, para os adultos, os filhos desenham sobre o que entenderam. Tá? E participam até o final. Então vejam, é um momento bem dinâmico, que sempre deve ser agradável. Bom? E ainda, sobre fazer o Evangelho sozinho em casa. Chico Xavier, em certa oportunidade, se viu sozinho no seu centro espírita. Os trabalhadores tinham outros compromissos. Então ele espera às 8 horas e ninguém chega ao centro. O que ele faz? Vai embora. Quando chega na porta para ir embora, quem aparece? Oi? Oi? O Emmanuel, né? Diz Chico. Emmanuel, guia espiritual do Chico. Chico, nós espíritos também precisamos do alimento espiritual, do alimento evangélico. Também somos necessitados. Volte e faça o Evangelho normalmente. Então Chico Xavier, das 8 às 10 da noite, 2 vezes na semana, fazia o Evangelho sozinho. E diz Emmanuel, ele tinha que fazer com a voz
articulada, em voz alta. Porque nem todo espírito percebe a onda mental. Nem todo espírito, pessoal, lê pensamento. Então ele fazia em voz alta para que todos que estavam ali pudessem entender a mensagem. Então, se alguém fizer o evangelho sozinho em casa, que faça, se possível, em voz alta, em voz articulada. Mas não muito alta, tá, pessoal? Para ninguém querer internar ninguém. O próprio Chico, passavam por ele, era um salão aberto, uma garagem, e vinha o Chico ali 2 horas, conversando com ninguém, gesticulando isso, aquilo, né? Queriam internar o Chico, né? Mas não fizeram. Então faça em voz alta, mas nem tanto, tá? E sigamos. Vou ler bem devagar essa parte, tá, pessoal? Ali, na oportunidade, ouvidos desencarnados se imantarão, se ligarão aos ouvidos dos teus e escutarão. Olhos atentos verão pelos olhos da tua família e se nublarão de pranto. Mentes se ligarão às outras mentes e entenderão, recebendo pão nutriente para os espíritos perturbados, através do combustível espírita, que não é somente manancial para os homens da terra, mas igualmente para os atravessar os portais do além-túmulo. No mundo espiritual tem uma regrinha. Aqueles espíritos que estão acima percebem quem está abaixo, tá? Mas quem está abaixo dificilmente percebe quem está acima, salvo quando se eleva pela prece, arrependimento, isso ou aquilo. Então há muitos espíritos necessitados, inferiores, ignorantes ou presos no ódio, na culpa, que não conseguem perceber o amparo espiritual dos espíritos de luz. Então, nesta hora, nas famílias que fazem há um bom tempo, são trazidos vários espíritos necessitados para entender e receber esse alimento evangélico, mas pelo que nós falamos, pelo que os encarnados trazem. Pode ir nos livros. Como mostra os umbrais, por exemplo. Sempre tem amparo espiritual, sempre tem, é constante. Mas o espírito fica preso no ódio, na culpa e não percebe o amparo de luz. Então os livros todos narram. De repente fulaninho se arrepende, faz uma prece, se eleva um pouco e ele vê anjos que vêm resgatar. Esses anjos, seres de luz, sempre estão por ali. Quando a pessoa se arrepende, faz uma prece, ela que o quê? Se eleva e recebe então esse amparo. É igual para conosco. Todos nós temos um mentor, o guia, espíritos de luz que nos querem bem. A gente fica passeando ali, passando aqui, no WhatsApp, no Facebook. Eles ali falando com a gente não dá bola. Aí chega uma dor, uma dificuldade. Qual é a primeira coisa que fazemos? Ai, meu Deus, me ajuda. E aí então vem a intuição, esse amparo a gente sente. Mas sempre veio de lá para cá. Nós que não dávamos atenção. Tá? Então, nessa obra que falei antes, Trilhas da Libertação, quem é uma casa que faz o evangelho há um bom tempo, minutos antes, né, veio vários espíritos da luz preparar o ambiente, com harmonias, com luz saudável, etc. E alguns minutos antes ainda do evangelho em si, vários de luz outros chegam, mas trazendo, até carregando alguns espíritos mais necessitados, para receber também o alimento evangélico, a palavra que consola. Tá? E ainda, não apenas a instrução, mas principalmente o afeto, o amor. O obsessor, por exemplo, ele é super infeliz. Tem carência de paz, de harmonia íntima. Então, muitas vezes, quando nos acompanha no Centro Espírita, ou nessa hora do Evangelho em casa, tá? Eles sentem essa luz, digamos, do sol que dilui a neblina da mágoa, do ódio, da culpa. E se predispõem ao recomeço. Entendem mais fácil a mensagem. Tá? Porque o sol do amor dilui as paisagens negativas do ódio, mágoa, culpa.
Basta observar, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, fica ali o doutrinador conversando, dialogando com o espírito, ele não se melhora. Está fixado no ódio, na vingança. Até que muitas vezes vem a mãe de outra vida, o pai, etc., e transmite amor para o espírito. Então aquele amor, aquele sol, dilui essa neblina do ódio. E então, depois que fica mais aberto para a renovação, para a melhora. Então, nessa hora em casa, do Evangelho no lar, não apenas o alimento da palavra, do entendimento, mas principalmente o alimento espiritual para o coração. E é aí que muitos espíritos, até os nossos obsessores, se renovam, seguem adiante. Aliás, muitos falam, nós somos apegados ao obsessor. Ah, o meu obsessor, esse é meu. Né? Fulaninho quer ir, a gente não deixa. Então, esse amparo espiritual vai muito além do que nós pensamos, do que nós imaginamos. E há alguns médiuns que também narram e veem isso, percebem, né, todo esse amparo que se faz. E há algumas pessoas, sabendo disso, ficam com medo de fazer o evangelho em casa. Porque vai que atrai esse povo todo negativo. E fiquem lá, já pensou? Pessoal, eles não ficam. Depois são levados, né, para regiões onde se restabelecem. Mas ninguém fica ali. Aliás, eles já levam os que estão com a gente. Tá? Então não há que ter medo de rezar, de orar, de levar o pensamento à divindade. Esses espíritos que se aproximam no momento da evangelização do lar, eles podem ser encarnados e desencarnados também. Espíritos encarnados? Ele perguntou se... Encarnados e desencarnados. Nesse momento você pode também estar evocando amor, por exemplo, uma pessoa que está viva, por exemplo, você pode, através dos espíritos, atingir aquilo. Ah, sim, entendi. Ele falou da questão da prece para quem está encarnado. Sim, né? A gente pode sim rezar por eles, eles também recebem esse amparo. Já há casos que já presenciei também de espíritos encarnados que estavam dormindo em casa e vieram lá e receberam amparo. Né? Foram trazidos pela espiritualidade para receber então esse amparo de luz na casa que orava. Tá? Então essa psicosfera que se faz em casa é muito grande. É igual no centro espírita, num templo, numa igreja. Quando nós viemos aqui, nós saímos melhores, pessoal? Sim ou não? A pessoa que não sai melhor, ela não estava aqui. O corpinho podia estar, mas a mente estava lá fora. Quando a gente está aqui, a gente inspira essa luz. Isso causa um bem enorme. Como em casa também. Bom? E sigamos. Deve-se orar no lar sem qualquer perigo de atrair-se para o recinto doméstico, para a nossa casa, o espírito mentalizado. Sendo que, pelo contrário, se este permanece aturdido ou perturbado, junto à família, libera-se ou vai recambiado, é levado para hospitais e recintos próprios do além, onde se restabelece e se reequilibra. Tem pessoas, como disse antes, que têm medo de rezar por alguém. Caso concreto. Uma mulher tinha um pai alcoólatra e o pai desencarna. Ela ficava com medo de rezar para o pai. Porque vai que o infeliz vem aqui me atormentar, eu e minha família. Né? E a gente sabe, ela tem um conhecimento espírita, a irradiação mental do espírito perturbado, se nós temos uma predisposição, a gente capta, nós adoecemos também. Tanto que o suicida, a primeira coisa que fazem os espíritos de luz é tirar da casa, do ambiente, quando possível, né? Para que os que estão ali não se perturbem por consequência. Tá? Então ela ficava com medo de rezar para o pai. Para não prejudicar os filhos, ela própria. E pessoal, nós nunca, jamais devemos ter medo de rezar, de orar. A prece sempre faz bem. Sempre. Aliás, tem uma exceção. Tem uma pesquisa que mostra que a prece faz mal. Hoje se pesquisa muito sobre prece, sobre espiritualidade. E tem uma pesquisa até real, é o seguinte. Pegaram um grupo de mulheres muito grande que não conseguiam engravidar. Tá bom? Dividiram de forma aleatória ao meio este grupo de mulheres. Metade de um grupo passou com o tempo a receber preces de pessoas religiosas. O grupo que recebeu prece, muito mais mulheres que outro grupo, conseguiu engravidar. Tá? Então mostra que a prece faz bem.
a intercessória também. Né? E há várias outras pesquisas que mostram a mesma coisa. E pegaram, uma pesquisa semelhante, um grupo de pessoas na UTI. E da mesma forma, metade do grupo passou a receber prece de pessoas religiosas. Né? E o pessoal que recebeu prece, a maioria o quê? Desencarnou, a maioria morreu. Então concluíram, a prece faz mal, matou o pessoal. Fez mal, pessoal? Óbvio que não. Né? A prece auxilia a pessoa, o sujeito a se libertar, a partir finalmente. É que se pesquisa muito sobre espiritualidade, mas com a mente materialista. Aí a gente chega lá. Já viram, por exemplo, é bem conhecido entre médicos, enfermeiros, até o público em geral, a melhora que dá antes da morte. Tá, o fulaninho ali em coma, muito mal, vai, não vai, a gente fica ali, fica, a pessoa não vai. Então ele melhora repentinamente. Até aconteceu isso com meu irmão, né, anos atrás, um pouco mais velho que eu, estava na UTI em coma, vai, não vai, a família fica ali, eu próprio, né, tinha 10 anos na época, e então deu aquela melhora, ficou bom. O que acontece? Fomos para casa, comemos, dormimos, tomamos banho. No outro dia ele o quê? Desencarnou. A gente fica ali, não vai. É o espírito querendo ir. Óbvio, é o apego, é nosso egoísmo, ainda por não entender as leis da vida. Mas para quê? Para dar um tempo mental e emocional para o espírito se desligar. Então nessa prece intercessória, pelas pessoas que estavam na UTI, fez um grande bem, auxiliou elas a desencarnar. E muitas pessoas ainda, quando desencarnam, até aconteceu isso com meu irmão também, né? Fotografia depois fiquei sabendo, fica em coma no outro lado, no mundo espiritual, para não sentir a nossa angústia daqui para lá. E até quando acorda mais para frente, reencarna num quarto igual ao que está ao da Terra aqui, para não ter o choque. Então, todo um amparo espiritual. E nunca devemos ter medo de rezar. Aliás, há pessoas que ficam com culpa por rezar pelo parente para que ele desencarne. Pessoal, isso é natural. É compreensão da vida. A pessoa está ali, muitos rezam, olha, vai em paz. Seja feita as leis de Deus. Mas se quiseres ir, que vá. Uma coisa é só que vai morrendo ali, vai. Isso é outra coisa, né, pessoal? Mas a prece com amor, não há problema nenhum. É o sentimento que é avaliado. Então, nunca devemos ter medo de rezar. E se por algum acaso, por exemplo, o pai alcoólatra que falei antes, se ele vem para a nossa casa, ele é atraído, eles vão buscar, depois, se ele não se melhora, ele não consegue ficar ali. Mas muitas vezes, se ele vem para lá, ele é levado para regiões para recomeçar, para se restabelecer. E depois, se por algum acaso nessa prece, também para encarnados nossos, os espíritos, depois do evangelho em casa, vão buscá-los, vão atendê-los. É igual no centro espírita. Tem gente que, por exemplo, traz roupa, relógio do parente, até carteira já vi. Pessoal, os espíritos não farejam ninguém. Eles vão pelo pensamento. A roupa é mais para a pessoa levar o pensamento do que os espíritos fazer alguma coisa. É como a estátua, o santinho. Não é necessário. É para eu fixar o pensamento ali. Como diz Emmanuel, feliz da pedra que faz o homem elevar o pensamento a Deus. Então não tem problema nenhum, mas não é necessário. Então nessa prece, por alguém, se não se encontra ali para receber esse amparo espiritual na hora, depois os espíritos vão atender, tá bom? Desencarnado e até mesmo encarnado. Diz Amélia Rodrigues: instalado o culto evangélico do lar, as expressões humanas produzem alegrias e os fluidos superiores vitalizam. Sobre a água exposta, forças etéreas em vibração de difícil definição impregnam o líquido que modifica a constituição, ora alterada pelos fluidos do mundo espiritual. Então, todo aquele amparo de luz
nos beneficia e muito. E vão impregnar também a aguinha que está ali exposta. Não é necessário, tá? Porque ela já é modificada, já vem fluidificar ela. Mas, na prece final, se lembrarem que peçam ainda para que haja essa fluidificação. Não precisa ninguém ir lá impor as mãos, tá, pessoal? Como no Santo Espírita, tá? Não precisa ir um médium lá para impor as mãos. Os Espíritos de Luz o fazem. Não precisa ainda tirar a tampinha da garrafa, tá? O fluido passa igual, tá, pessoal? Não precisa tirar, tá? Ainda passe na hora do Evangelho, só se for necessário. Já há o passe espiritual, tá? Mas se for necessário, passe ali por encarnado. Mas só quando for necessário. Incorporação, psicografia, olha, raríssimas exceções. Há pessoas que procuram casas, que fazem evangelho em casa, que sempre tem um médico que vai lá psicografar, incorporar. Os espíritos de luz respeitam este momento. Tá? Se a pessoa faz com frequência incorporação, isso, aquilo, não é bem de luz que está ali. Tá, pessoal? Então, que atentemos para isso. Tá? Conhecem aquele livro A Mensagem da Água, de Masaru Emoto? Ele é um cientista, um pesquisador, que ele pegou, então, vários copinhos com água, assim, e alguns receberam prece, outras palavras, né? A música do Mozart na sinfonia, Imagine do John Lennon, a palavrinha amor, tá? Enfim, paz, obrigado, aqui eu vou te matar, né? Aqui, ó, essa coisa estranha, né? Uma molécula. Aí o que ele faz? Ele pega uma gotinha de água, congela e depois vê a forma molecular que ficou a água, tá bom? Aqui, então, é uma represa, tá? De um rio muito poluído no Japão. Olha a molécula, horrível. Esta mesma água depois recebe uma prece. Olha como ela fica aqui depois. Modifica completamente a molécula dela. Pessoal, e tem várias outras pesquisas, tá, pessoal, que mostram a mesma coisa, e várias outras fotos, etc. Até com heavy metal, tudo, é bem interessante a pesquisa. Nós somos 90% do quê? A prece modifica a gente, então, pessoal? Muito mais do que a gente pensa. Se a prece intercessória, como eu falei antes, faz bem para quem recebeu a prece, imagina para aquela pessoa que ora. O amparo é muito maior. Então a prece está comprovado o bem que faz. Várias pesquisas mostram o mesmo assunto. Enfim. E essa luz toda, ela também impregna não só o fluido, a água, nós próprios, mas, como eu falei antes, todo o nosso ambiente. Narra André Luiz que depois do Evangelho, eles vão para o quintal da casa e começa a chover muito forte. Há alguns espíritos que sentem a matéria tal como se estivessem encarnados. Nem todo espírito, pessoal, atravessa a parede. Há alguns muito inferiores ainda que não atravessam, sentem a matéria. Quando chove, como nós o faríamos, procuram o quê? Abrigo. E muitos vêm em direção à casa em que eles estavam. Espíritos assim de aparência até... chocou o André Luiz, né? Então eles vinham em direção à casa, chegavam no pátio, né? Se assustavam, meio que tremiam, saíam correndo de volta. E vários assim, vinham, saíam. Isso chama atenção, mas o porquê disso? Então narra o instrutor. Como a casa fazia o evangelho já há um bom tempo, criou-se essa psicosfera de luz, tá? Mas conseguiram manter essa psicosfera, essa defesa. Uma vibração superior. Quando vinham os espíritos mais inferiores, eles vinham, sentiam o choque, o quê? Voltavam correndo, fugiam. É por isso que se há algum espírito mais necessitado no nosso lar e não se melhora, lá ele não consegue ficar. Com o tempo ele se afasta. Então veja a proteção que cria. Em certa oportunidade, eu ouvi num congresso médico espírita o relato de um médico que era espírita. Né? Estava ele em plantão no hospital e chega um pai de santo em surto psicótico, carregado por 3, 4 brigadianos. O que é o surto psicótico, pessoal? Quem chuta? Oi? Tá mediunizado. É?
É um médium. Está, entre aspas, incorporado. Observe os relatos de pessoas que não são espíritas. Até já ouvi, psiquiatra, psicólogo. Tá o fulaninho ali, paciente psiquiátrico, tranquilo. De repente muda o olhar, muda a expressão, transfigura, a voz altera, o que fala é diferente, dá uma força enorme. Parece outro. É outro. Né? Ninguém sai do corpo, tá, pessoal? É como se fosse uma marionete, tá? É uma mediunização. Tá? Esquizofrenia, a pessoa é média, por aí vai. Então, o pai de Santo Êxito estava incorporado, mediunizado. Né? O médico veio ali carregado por 3, 4 brigadianos, ele teria que atendê-lo. Fica com medo o médico, o que ele faz? O que a gente faz quando tá com medo, pessoal? Uma reza forte ainda, né? Então ele faz uma prece ali. Aí quando eles trazem o pai de santo para dentro do consultório, dentro da salinha, né? Ele entra assim, fica tranquilo. É louco mesmo, eu sou médico, né? Ficou tranquilo, assim, diz, doutor, eu vi que tu ficou com medo, né? E vi também que tu fez uma prece depois. Quando tu fez uma prece, não sei o que tu falou, mas eu vi que caiu do céu, do alto, um facho de luz que envolveu toda a tua salinha. Então eu entrei, mas ele não conseguiu entrar, ele está lá fora me esperando. Então fica tranquilo. Então veja a proteção que se criou. Pessoal, é algo que dá praticamente para a teoria, não o contrário. Então veja, se cria essa psicosfera naquele momento, imagina que não se faz num lar com a constância da prece, em nós próprios. Então, o benefício da prece vai muito além do que nós pensamos. Tá? Tem toda uma proteção que se cria no nosso lar. Sigamos. A penúltima lâmina, diz Amélia Rodrigues. A pouco e pouco, quando o sono físico toma os corpos da família em repouso, após concluída a festa evangélica, o cortejo de obreiros da vida de retorno, né, dos espíritos de luz, e voltando ao plano espiritual de luz, nos levam às regiões da paz, onde nos preparam para os cometimentos do futuro, do porvir. É por isso que se faz preferencialmente à noite, que depois do Evangelho nós nos elevamos, né, até vibratoriamente falando, se bem aproveitarmos o momento. E como há os espíritos de luz em visita, e sempre tem, tá? Quando nós dormimos, o que fazemos enquanto espíritos? Nós? Oi? Estão tímidos, pessoal? Nós o quê? Quando saímos do corpo, quando dormimos, nós saímos do corpo, né? A gente dorme e sai do corpo em espírito. O sonho é a lembrança do mundo da atividade espiritual, envolvida com umas sessões inconscientes, né? Insônia, pessoal. Muitos têm insônia por quê? Tem medo de quem vai encontrar quando sair do corpo. Então não quer dormir, fica ali escondido. Né? Ou ainda dorme e acorda apavorado, tremelico, sudorese, taquicardia, com medo. Está fugindo de alguém. Tá? Quando nós dormimos, saímos do corpo físico. Enfim. Então, como há esse amparo dos seres de luz ali, e nós estamos mais elevados, eles nos levam, têm condições de nos levar a regiões mais felizes do mundo espiritual, onde dá muita motivação para o dia a dia. Os mensageiros narram que o próprio viúvo espera a sua mulher dormir e a leva para regiões felizes, onde lá convivem. Quem faz o evangelho aqui? O sono não é melhor naquela noite, pessoal? É ou não é? O sono é outro. Por mais que descanse poucas horas, às vezes, o repouso físico é muito, muito mais reparador, por causa desse amparo que se faz. Então, depois do evangelho, que de preferência não se saia para a rua, que se fique em casa porque tem visita ali. Bom? E ainda? Algumas questões. Estou na praia, evangelho às 10, freeway, né, sem engarrafamento, já só meia-noite, 1h, o que fazer? O que a gente faz se a mulher está em casa e a gente está na freeway, pessoal? Para não surtar, o que a gente faz? Dá uma ligadinha, não é? Um WhatsApp, pelo menos. Avisa. Ou seja, se vai se atrasar, avisa o mundo espiritual. Vamos chegar atrasado, assim, assim. E quando chegar em casa, 1h, 2h, que se faça, mesmo que de forma breve. Mas que não se deixe de fazer. Vamos fazer o evangelho, chegou visita. Que se convide a visita. É por acaso que ele chegou, pessoal?
Se eles não quiserem fazer, que nos esperem, mas que façamos naquela hora. Até o Chico narra uma situação sobre isso. Estava ele na casa de uma viúva, né, que perderam o filho recentemente assassinado. Não acharam o assassino. E ela nutria um grande ódio desse rapaz, ela não sabia quem era. Tá? E no Evangelho no Lar cai a mensagem sobre o quê? Oi? Sobre o perdão. E então, naquela hora muito bela, em família ali, família espiritual, Chico, a viúva, mais uns integrantes, alguém bate a porta. Vão lá, atendem, era um mendigo. Tá? Convidam ele para entrar, dando de comer, cuidam dele e voltam ao tema do Evangelho. E sobre perdão, então, como ela tinha muito ódio, muita mágoa, ressentimento, toca-se várias vezes o nome do filho assassinado. De repente, ouvindo o nome, o mendigo começa a chorar e chora copiosamente. Quem era ele, pessoal? Oi? O assassino. Então, a mãe inspirada e amparada pela espiritualidade de luz, que preparou aquele momento, tem forças para o quê? Para perdoar. Ele mesmo diz que era o assassino. Ele não era mendigo. Ele ficou depois para fugir da culpa, mas não conseguia. E diz Chico Xavier que foi o próprio filho assassinado que trouxe o assassino para receber o perdão da mãe. Não apenas para o assassino se melhorar, mas uma preocupação enorme com quem? Com a mãe. O ódio mata. Bem rapidinho, tem uma médica em Porto Alegre, não é espírita, tá? Mas ela é anestesista. E ela passou a perceber que surgiram muitos casos, digamos fora de um comum, de mulheres com câncer de mama. Então ela passou a averiguar o que elas tinham em comum, passou a conversar com elas antes da anestesia. E ela viu que a maioria delas, essas mulheres com câncer de mama, tinham ódio, mágoa de quem? Do maridão, do ex-marido, né? Ou de uma figura paterna. Né? E pela incapacidade em perdoar, em amar, que se criou aquele câncer. Não existe doença incurável. Existe doentes incuráveis que não querem amar e não querem perdoar. Então o filho preocupado com a mãe traz o assassino para ela também se curar. Para ela também ficar bem e recuperar a alegria de viver. Então vejam a preparação desta hora. Nós nos preparando aqui, eles se preparam do lado de lá. Tá? É comum ainda, nesta hora, pessoas, parentes, aliás, desencarnados, terem permissão de participar daquele momento. É muito belo do ponto de vista espiritual esta hora. E para encerrar, então, diz Joana: a noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos da luz, que virão ajudar-nos nas provações purificadoras, em nome daquele que é o benfeitor vigilante e amigo de todos nós. Que é quem? Jesus. Tá? Então, vários espíritos de luz vêm neste momento. Outro livro, função. Obrigado. Em função do tempo, pessoal, eu não vou falar a história, só vou citar ela. Tá? É uma historinha dessa pequena grande obra também, Arte de Recomeçar. É a terceira de uma série de 4 livros, que começa com Mulheres Fascinantes, Homens Notáveis, Arte de Recomeçar e Retratos de Nazaré. Tem umas 7 histórias por livro que narram histórias reais da época de Jesus. E são casos especiais que, por exemplo, se chegava alguém com lepra em Jesus, conta na obra o porquê que tinha lepra, que culpa que carregava, né? E o porquê muitas vezes não foi curado, porque precisava da doença física para a cura do espírito. Então, dentro desses casos, nesta obra, há o de Esther. Esther, bem resumido, só vou citar, né, pessoal?
Era uma menina de 3 anos, mais ou menos. Ela nasceu muda, né? Não podia se mexer, cega também, tá? Toda debilitada. Não conseguia caminhar, nada, não conseguia se mexer. Enfim, o pai a odiava, era bêbado, chutava ela quando chegava em casa. E a mãe, com outro filho mais velho, se preocupava e amparava muito a filhinha Esther. Tá? E então ela preocupada, porque a mãe começou a tossir sangue e sentia que estava desencarnando, perdia a batalha pela vida. Tá? E quem cuidaria da filhinha Esther? Então, nessa aflição, nessa angústia, ela ouve falar de quem? Oi? De Jesus. E resumindo, ela consegue levar a filha Esther ao encontro de Jesus. Na multidão, ele consegue chegar até ela, tá? Diz: Marta, a mãe, né? Procure minha casa fulaninho de tal esta noite. Conversaremos melhor. À noitinha ela vai estar lá com a filhinha Esther, né? E diz Jesus que não iria curar Esther, mas que curaria quem? A mãe. Veja o amor da mãe. Esqueceu de si própria em benefício da filha, não se preocupava com ela. Ah, e diz ainda: mas Marta, antes de te curar, eu quero que tu relembre. Então, resumido, ela vê que no passado Marta era Samara e a filhinha Esther era Esaú, um homem. Eram de culturas diferentes. Se encontraram de forma, entre aspas, ao acaso e se apaixonaram. Tá? Viveram um amor rápido. Mas, por ter uma cultura diferente, Samara foi prometida a casar-se com outro rapaz. Ele, enciumado, apegado, orgulhoso, diz: se não serás minha, não será de mais ninguém. Então ele a mata, depois se mata. Tá? A mente de Esther, no caso Esaú, estava lúcida. E quando ouve Jesus que não a curaria ali, dá um ódio dele. Mas aquele corpinho defeituoso impunha a reflexão. Tá? Depois, ela acaba se casando com outro rapaz, o marido morreu num acidente, né? Que era quem? O noivo do passado, né? Que não conseguiu casar-se com ela. Olha os reencontros. Tá? Naquela época, como não tinha TV, o que eles fazem todo dia de noite, pessoal? O evangelho em casa, né, pessoal? Ô, mente poluída, tudo bem. Muito evangelho aí, pessoal. Faz evangelho em casa. Tá? E ela odiava, Esther odiava aquele momento. Mas com o tempo, a reflexão que o corpo impunha, olha o aprendizado. Passou a fazer sentido, passou a confortar o coração. Depois de um tempo, ela ansiava, esperava de forma ansiosa aquela hora do evangelho em casa. E tamanha foi a afinidade que foi se criando, que com o tempo a mãe passou a captar, mesmo sem se dar conta, as perguntas de Esther e a respondê-las sob inspiração do alto. E depois de 25 anos, Esther desencarna completamente renovada. E no final da obra, ela própria traz um depoimento, que ela diz o quanto aqueles momentos em família foram importantes, não apenas para aquela existência, mas para as futuras reencarnações e até hoje, enquanto narra esta obra. Então tenhamos noção do grande amparo que se faz na hora do Evangelho em casa. E aqueles que não fazem, que possamos iniciar hoje. Façamos uma prece e iniciemos. Não posterguemos a nossa melhora e a da família. E aqueles que já o fazem, né, tem uma noção um pouco maior do quão importante é este momento. Deixe o meu e-mail, tem essas mensagens todas digitadas, tá, pessoal? E posso mandar então. Obrigado pela atenção.